Olá. Um grande mestre sufi era atormentado pelas manhãs com as seguintes perguntas. Satã, perguntava a ele: o que você vai comer? O que você vai vestir? Onde você vai morar? E o mestre sufi respondia: vou comer a morte, vestir a mortalha e viver na sepultura. Ora, estas palavras nos lembram o famoso ditado Hadith que diz: morra antes de morrer. Essa é uma expressão sufi que trata da possessão da consciência. Quem está consciente de si, quem está presente, quem conhece a si mesmo, conhece o seu Senhor. Então, quem não morre antes de morrer, morre sem viver. Morrer antes de morrer significa abrir mão, desapegar do mundo físico, do mundo material. Não dar um valor excessivo, não se apegar a esse mundo que é como uma ponte. Ninguém estabelece uma casa numa ponte, como diria Akbar, o grande imperador indiano. E Ibn Arabi, o Sheikh Akbar, o maior de todos os mestres sufis, dizia no seu livro As Revelações de Meca que existiam 4 tipos de morte. A primeira morte era chamada morte verde, que era usar roupas humildes, roupas simples, não se ornamentar demasiado, tentando aparentar uma qualidade através da vaidade, que não era uma qualidade, uma beleza interna, mas sim uma demonstração externa de elegância. Essa demonstração externa, exagerada de elegância, demonstra, na verdade, que talvez as qualidades interiores, a beleza interior, não tenha ainda realmente se manifesto. Então, a primeira morte é a morte verde, a morte da ostentação externa. A segunda morte é chamada de morte negra, que é a não retaliação de ofensas, a não retaliação de xingamentos, a não identificação com a ofensa, os agravos, as brigas externas. Há um ditado budista que quando você traz um presente e você não aceita o presente é de quem o trouxe. Assim são as ofensas. Se você é ofendido, mas não se identifica com aquelas ofensas, aquelas palavras agressivas, aqueles palavrões, pertencem a quem os proferiu. Essa não retaliação dos agravos, dos danos, é a morte negra. A terceira morte é a morte vermelha, que é se opor aos desejos da alma inferior, que é se opor aos impulsos, os nafs. Então, se opor, não se identificar com os desejos, de forma que eles não te controlem, isto é a morte vermelha. E a última morte é a morte branca. A brancura aqui, que naturalmente é o símbolo, o branco é o símbolo da pureza, a brancura tem a ver com o jejum, com a tez quando ela fica um pouco mais pálida devido aos jejuns, devidos aos processos ascéticos. A morte branca simboliza o embranquecimento interno, a manifestação
da luz interior. E nós vemos que nesse processo que fala da morte negra, da morte vermelha, da morte verde, da morte branca, nós temos aí contidos elementos básicos daquilo que se transformou na alquimia ocidental. O nigredo, a obra em negro, o albedo, a obra em branco, né? E a obra em vermelho, que é a pedra filosofal. Essas ideias de morte e renascimento, de desapego, de iluminação interior, aparecem em todas as tradições. Mas é dessa forma peculiar, dentro da tradição sufi, que Ibn Arabi nos apresenta. Então, devemos nos lembrar que quem não morre antes de morrer, quem não passa pelo processo de morte e renascimento em vida, morre sem viver.